Gente, o Senhor não é uma lenda. O Senhor não é fruto da nossa imaginação. O Senhor não é uma alucinação coletiva. O Senhor é real. Ele é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas se submetem ao senhorio de Cristo. Todas, 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 todas. Esse furacão pode ser assustador para o homem, mas nada mais adequado do que a gente, diante do furacão, reconhecer o nosso estado. Nós somos pó, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Mas quantas vezes somos tão orgulhosos que essa oportunidade que a gente tem de contemplar a força da natureza, que a gente nos faça lembrar, nos leve a lembrar da força de quem a criou. Se a natureza tem essa força e poder, você imagina quem a submete, quem a criou. Então, eu sei que às vezes pode parecer muito aterrorizante, né, a gente olhar para as previsões, para as possibilidades. Mas o Senhor não perdeu o controle de nada. E nós somos dele. Hoje, quando a gente estava em Dallas, o João orou, fez uma oração, falou assim, Deus, o João estava sem saber, a gente vai, com todo o alerta de furacão que está tendo, ô João, nós temos um compromisso lá, e Jesus já sabia que ia ter furacão, ele não foi pego de surpresa. Então, resta a gente saber se é para a gente ir ou não. Se não for para a gente ir, o voo vai ser cancelado. Se o voo não é cancelado, estamos dentro. Por quê, gente? Porque a gente já viu ele fazendo isso, acalmando tempestades. Né? E se ele não livrar a gente da tempestade, ele vai livrar a gente na tempestade. Como ele livrou na fornalha. Ele não livrou da fornalha, ele livrou na fornalha. Ele vai estar com a gente, em qualquer situação. Então, esses momentos de instabilidade, eles são momentos adequados para a gente ter um parâmetro de como é que anda nosso relacionamento com Deus, em que nível que está a fé. Porque a gente fala que crê, fala que sabe, Deus é poderoso, mas na hora que a gente tem que provar do poder dele, a gente treme nas bases. E aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados, porque a gente não sabe o que vem aí para frente. Não é isso? Se você está lendo as escrituras, se você sabe as profecias, e se você está olhando para o estado em que o mundo está, você sabe que o barco já está sacudindo muito antes desse furacão chegar. Né? O Senhor está nos aperfeiçoando em todas as circunstâncias, atraindo o nosso olhar para Ele, e que a gente entenda de uma vez por todas. Você está olhando para a tempestade, porque está olhando para a fúria do mar, por quê? Pedro, por que você está olhando para a fúria do mar? Olha para mim. Então, que o Senhor aquiete o nosso coração, de fato. Eu sei que é transtorno, porque às vezes você tem que tomar providências práticas muito cansativas, né? Então, que vocês sejam fortalecidas nisso, mas que até nesses momentos vocês contemplem Deus. Percebam a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus e sejam agradecidos. Porque, graças a Deus, não tem tornado toda hora, não tem furacão toda hora, não tem maremoto toda hora, não tem terremoto toda hora, graças a Deus. Às vezes a gente se lembra muito de Deus num dia ruim, mas nos outros dias que Ele guardou, que Ele não deixou o mar se revoltar, nem invadir, a gente nem se lembra dele. Vamos aprendendo as lições com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho longa. Nós vamos ler o capítulo 1 todo e vamos ler parte do capítulo 2. E eu vou usar a nova versão internacional, a NVI. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Continua no capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Vamos até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos fale através da tua palavra nessa noite. Que o Senhor ministre ao coração de cada uma de nós aqui, na singularidade, na particularidade de cada uma, através dessa sua palavra poderosa. Nos ensina, nos exorta, nos consola, nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir. Conduz e escreve a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, tem algumas coisas aqui nesse texto que me chamam muito a atenção. Neemias estava também no exílio, servindo na casa de Artaxerxes, e ele estava bem posicionado lá. Ele era querido pelo rei, a gente vê isso claramente,
Porque, embora ele fosse um copeiro do rei, que servisse na presença do rei, o rei prestou atenção, que ele estava triste. Normalmente, reis não estão muito ocupados como que os seus servos se sintam. E naquele dia chamou a atenção do rei Artaxerxes que o semblante de Neemias estivesse caído. E ele então pergunta, o que é que aconteceu? Você não está doente? Por que você está triste? E está falando aqui, o próprio Neemias narra que ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Então, quando você vê uma pessoa alegre, não é agradável estar perto dela? Não é gostoso? Ela nos transmite algo bom? Talvez muitas vezes a alegria e a paz que estava em Neemias, no sorriso, na maneira cordial de servir o rei, alegrasse o coração do rei. E o fez perceber que tinha alguma coisa errada. E por que tinha alguma coisa errada? Porque Neemias tinha recebido uma notícia de que ele estava bem, ele estava bem instalado, ele estava com um bom emprego, ele era benquisto, mas ele recebeu a notícia que com o povo dele a coisa não ia bem assim, não. Então, uma coisa interessante que a gente aprende já de saída no capítulo 1 de Neemias, ele se importava, não apenas consigo mesmo, mas como estava aquelas pessoas que ele amava. Sua nação, sua gente, seu povo, a cidade onde seus pais estavam sepultados. Ele procurou notícias. E quando trouxeram notícias, como é que estão as coisas em Judá? Tinham pessoas que já estavam voltando do cativeiro e voltando então para Jerusalém. Só que as coisas lá em Jerusalém não estavam boas. A cidade tinha sido totalmente destruída. Vamos voltar um pouquinho na história. O que aconteceu com Jerusalém? Deus foi avisando o povo que se eles continuassem estabelecendo novos ídolos no coração deles, que Deus viria com o juízo. E que Deus iria permitir que o inimigo avançasse sobre Jerusalém. E que o templo seria destruído. E antes de Deus cumprir essa mensagem, ele mandou os seus profetas avisarem. E aí os profetas avisavam, e quem avisava que Deus estava falando, dava coceira nos ouvidos. Manda açoitar, manda matar, desce na cisterna. Claro que Deus não vai fazer isso. É claro que Deus não vai destruir. Claro que Deus é bom. Deus é bom. E tinham outros profetas dizendo o que o povo queria ouvir. Eles não deram atenção ao Senhor, o seu Deus, e deram atenção às palavras que eram confortáveis para os seus ouvidos. Esse é um alerta que a gente precisa ter nos nossos dias. A gente quer ficar num ambiente onde todo mundo massageia o nosso ego. A gente quer ouvir a palavra de vitória, o culto da coragem, o culto da prosperidade. A gente quer correr atrás do profeta. Se eu tenho um dom de profecia aqui, esse culto estava coalhado de gente lá fora. Por quê? Porque Helena entrega a profecia até com o número do CPF. Você não precisa de um profeta que entrega a profecia com o número do CPF. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir direto a voz de Deus. Mas a gente gosta de ouvir profeta. E eu creio nos profetas. Agora, eu creio que quando Deus quer falar com a gente através do profeta, Deus nos encontra. Ele sabe onde a gente mora. E outra coisa, Deus nunca vai dizer na boca do profeta algo que é contra a sua palavra escrita. Mas tem um tanto de gente que está escutando falsa profecia, falsos profetas, porque trazem uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Eis que te digo, filha, tu és muito amada. Tá, me conta uma novidade. Eu leio a Bíblia, eu sei que eu sou muito amada, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o filho dele para morrer no meu lugar. Eu já sei que eu sou amada. E é esse amor que vai me curando. Mas a gente não lê a Bíblia, e a gente, qualquer mentirinha que entra, a gente cai dentro. Porque é uma mentira boa. Gente, eu vou te já avisando. O diabo sabe como está a mentira. Ele é o especialista. Então ele te conta uma mentira que parece uma verdade. E você gosta. E aí aconteceu a mesma coisa com o povo de Israel. O pessoal gostava de ouvir o quê? Mas é claro que Deus não vai destruir o templo. Deus mandou Salomão construir o templo. Como que ele agora vai destruir o templo? Pirou? Tá doido? Ele não pode ir contra ele mesmo. Deus é bom. Só que enquanto o povo falava que Deus era bom, eles viviam a revelia de Deus. Eles faziam o que era abominação diante dos olhos de Deus.
e pensava assim, a bondade de Deus cobre tudo. É claro que ele vai destruir Jerusalém. Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, a cidade do grande rei. Claro que Deus vai destruir. Gente, Deus não tem compromisso com o erro. Deus não tem compromisso com a iniquidade. E ele vai destruir o que for preciso para que o nome dele seja glorificado e para que você continue andando no caminho que você deve andar. Ele tem que derrubar os ídolos do nosso coração para o nosso próprio bem. Não porque ele está disputando poder com ídolo nenhum. Ele está estabelecido, ele é o único Senhor. E apesar de todo o aviso que Deus mandou, o povo continuou vivendo do jeito que estava. Primeira pergunta das noites. Será que você também está vivendo como o povo de Israel? Vivendo a sua vida, com seu Deus Papai Noel, com seu Deus Gênio da Lâmpada, o Deus que você customizou. Você pega dele só o que te serve. O que você não gosta dele, não, isso aqui é muito forte. Muito pesada essa palavra. Muito bem. Neemias, aí veio o exílio, Deus cumpriu a sua promessa, ele manda avisar, ele é longânimo. Ele passou anos avisando. Arrependei-vos, volta para o Senhor, não entre nesses maus caminhos, destituam os ídolos, derrubem os altares de falsos deuses. E o povo fingia que não estava ouvindo. Chegou ao ponto do povo dizer assim, mas a gente já escuta essa lenga-lenga tem muito tempo, gente, vai mudar nada. Hoje a gente está escutando coisas muito semelhantes. Tem gente que fala, que Jesus vai voltar o quê? Que profecia o quê? Gente, guerra sempre teve. Terremoto sempre teve. Palhaçada, Jesus vai voltar nada. A gente escuta isso na boca de quem diz que é crente. Igualzinho era naqueles dias. Meu Deus. Deus cumpriu a sua palavra. Nabucodonosor passou em Jerusalém igual um rolo compressor. Não sobrou nada. Levou o resto que tinha sobrado. Foi em 2 etapas. Gente, fala sério. Deus ainda deu uma oportunidade. Mas depois da segunda vez, ele acabou com tudo, destruiu o templo, levou tudo. Bora, levou todo mundo. Acabou com tudo. E já mandou, estão indo para a Babilônia, pode se estabelecer aí. Constrói casa, tenham filhos. Porque os profetas falavam, não, vai ser rápido, a gente logo vai voltar. 70 anos. E aí Neemias está tendo notícias, recebendo notícias daqueles primeiros que estavam voltando para Jerusalém. Os primeiros que estavam chegando e eles estavam encontrando um lugar completamente inóspito. Perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, sentei-me e chorei quando ouvi essas coisas. Gente, será que a gente consegue hoje chorar pelas notícias que vocês têm lá do Brasil? Gente, será que a gente chora como Neemias chora? Será que a gente chora pelos cristãos que estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio, degolados, simplesmente por serem cristãos? Ou será que a gente está confortável no palácio? Será que a gente está voltado só para o nosso umbigo, gente? Eu venho aqui trazer uma palavra de alerta para vocês. Deus quer interferir na nossa história. Mas nós precisamos de entrar na história de Deus primeiro. Saímos do nosso comodismo. Saímos da nossa apatia e do nosso conforto pessoal. O que vai precisar de acontecer para você dobrar o seu joelho e orar pela sua descendência, pelos seus familiares, pela igreja perseguida? A igreja não é abrigo nuclear. Eu estou na igreja, estou salvo, minha família, todo mundo é crente, que o mundo queime lá fora. Isso não tem nada a ver com cristianismo, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Jesus veio aqui, Jesus encarnou na nossa roupa, na nossa carne. Ele se vestiu da nossa humanidade para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E para a gente ir fazer o mesmo. Para a gente derramar nossa vida na vida dos outros.
E é nesse lugar que a gente experimenta plenitude, coragem, vitória. Enquanto a gente ora pelos nossos irmãos, é que Deus muda a nossa sorte, exatamente como foi com Jó. É quando a gente se envolve com a necessidade do outro e se apresenta como solução na vida do outro, que uma alegria plena toma o nosso coração. O egoísmo só nos torna mais pesados, mais arrogantes e mais insatisfeitos. Quem é egoísta não está satisfeito com coisa nenhuma. Tem sempre uma crítica para fazer. Tem sempre alguma coisa para reclamar. Ai, esse jantar podia estar melhor. Ai, essa decoração não ficou boa. Ai, gente, mas justamente hoje vai chegar no furacão aí, vai manter essa reunião mesmo. A gente não consegue ver o bem, a gente só vê o mal. E isso é só um sintoma de que o nosso coração está desalinhado, saiu do prumo. E Deus está nos chamando para entrar no prumo de novo. Sabe por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. E o nosso bem passa por vivermos uma vida que transborda. Não viver apenas para nós mesmos. Neemias chora e se lamenta. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A gente ama que alguém ore por nós. Como eu sou fortalecida nas minhas lutas quando alguém chega e fala assim, Helena, estou orando por você. Helena, estou orando pela sua filha. Helena, estou orando pela sua guerra. Como eu me sinto encorajada, como eu me sinto consolada. E tem dias que eu sei que eu só atravesso porque eu sei que Deus levantou alguém para orar por mim. Você já sentiu a força da oração de alguém para você? É bom, não é? Então aprenda a retribuir. Aprenda também a orar por alguém. A gente quer só receber, gente. E o reino de Deus não é só receber. Jesus diz assim que melhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando a gente dá o tempo, o talento, o dom, o dinheiro, o sapato, a roupa, a comida, quando a gente compartilha a vida ganha cor e significado e propósito. Mas nós estamos definhando atrás da promessa de felicidade. O que deveria nos curar está nos matando. Porque está nos tornando egoístas, centrados em nós mesmos. E aí, Neemias ora. E essa oração de Neemias, ela é magnífica. Primeiro porque ela reconhece o Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem. Para comigo um pouquinho e pensa nessa oração. Deus para você é grande e temível? Ou o furacão é maior? Você já parou para contemplar Deus? Você já parou para observar que Ele é o Deus que põe limite no mar? E é o Deus que cria aquelas florzinhas minúsculas que a gente às vezes tem que pôr uma lupa para enxergar? É o Deus que cria o pôr do sol cada dia de um jeito. E é o Deus que cria beleza dentro de pedras que estão no subterrâneo que a gente nunca vai ver. É o Deus que faz com que você tenha um negócio aqui na sua garganta, que se o arroz entrar no lugar errado, imediatamente você torce para ele não ir para o pulmão. Para o arroz não ir entrando pela traqueia. E imediatamente o seu corpo expulsa para te proteger. Te deu língua, não para você fofocar, mas para você sentir os sabores deliciosos. E também os estragados, porque aí você não engole, você cospe. É só você olhar para o corpo humano, como o corpo humano funciona, como o pulmão infla de ar, e murcha, e infla, e murcha, e infla, e murcha. Você nem pensa nesse movimento, mas é por causa dele que você está viva. O olho pisca para lubrificar os olhos. Um tempo atrás, uma mulher foi fazer uma cirurgia plástica, o olho dela parou de fechar. Coisa terrível, a experiência dela, ela narrando a experiência dela, uma coisa terrível, um tormento. Tem que pingar colírio no olho o tempo inteiro, porque o olho não fecha. E a gente fecha e abre, e a gente nem pensa nisso. Magnífico, criação magnífica, perfeita.
Se a gente não contempla Deus, qualquer coisa vai nos desestruturar. Qualquer coisa vai nos desesperar. E naquele momento que Neemias estava ruim, estava triste, estava angustiado, ele se lembra da grandeza de Deus. Deus, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Eu estou te invocando porque o Senhor é misericordioso. E aí ele começa a confessar o pecado. Ele contempla Deus, ele confessa o pecado. Ele fala, o meu povo tem pecado mesmo, Senhor. O meu povo tem pecado. Eu também tenho pecado. É muito fácil a gente ver o pecado dos outros, mas falar do nosso a gente não fala não, né? Senhor, eu também tenho pecado, a minha casa tem pecado, e eu te peço, tem misericórdia, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque o Senhor também fez uma promessa, que o Senhor ia trazer juízo, sim, mas se nós nos voltássemos para o Senhor e nos arrependêssemos, gente, o Senhor, Ele está pronto para ouvir o clamor daquele que se arrepende. Mas você tem que abrir a boca. E você tem que falar, Senhor, eu estou vivendo uma vida que eu sei que não está te agradando, mas eu quero viver a tua proposta para mim. Eu quero viver o que tu queres, Senhor. Eu confesso meu pecado, eu estou indiferente, eu estou fria, eu estou crítica. Eu não leio a palavra, eu estou caçando profeta. Eu ponho defeito em tudo. Deus, põe a mão em mim, Senhor. Põe as duas mãos em mim, Jesus. E não me solta não pela sua misericórdia e graça. E me transforma pelo teu poder. E me faz entrar no teu propósito. Eu quero viver o teu plano, a tua vida para mim. Neemias faz isso. E ele pede para Deus favorecê-lo. E aí no capítulo 2 a gente vê ele diante do rei. E é tão lindo que o rei percebe. Ele pede ao rei um tempo para ir ajudar a reconstruir o que estava quebrado. O que você está reconstruindo? Porque o mundo quebrado, a gente está aí. Sempre tem alguém pior do que a gente por perto. Você está ruim? Tem alguém pior por perto. E a nossa restauração consiste em ajudar quem está precisando. E não se fechar na nossa dor. Não se fecha na sua necessidade, senão você vai morrer. Não se fecha na sua dificuldade, você não vai vencer. Deus não fez a gente para viver isolados. Gente, a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo é um instrumento do inferno para te destruir. Quando nós semeamos na vida de alguém, quando a gente ajuda alguém a sair do buraco, quando a gente se apresenta como solução para um problema, é nisso que consiste a verdadeira felicidade, porque a gente frutifica. Quando a gente está deprimido, uma vez meus filhos, gente, estavam na mesa, eles eram todos pequenos. Aí um sentou na mesa e falou assim, não tem presunto? Eu falei, não. Continuei comendo. Não tem queijo? Não. Tem café, pão e manteiga. Cresci com isso. Não quero comer. Ah, gente. Ai, Jesus, eu sou mansinha, mansinha. Esperei todo mundo acabar de comer, quem quis comer. Esperei. Peguei os 4, coloquei dentro do carro e levei para debaixo de um viaduto, lá em Belo Horizonte. Deus teve a providência de chegar lá, tinha uma família debaixo de uma biqueira tomando banho. Aí eu falei assim, parei o carro e falei assim, olha lá! Eles olharam. O que é aquilo, mamãe? Eles estão tomando banho ali. Come lixo. E mora debaixo da ponte. O próximo que reclamar que não tem presunto e queijo, vem morar com eles. Não faça isso em casa. Eles ficaram aterrorizados, eles me olhavam com o olho desse tamanho assim. Mamãe, não quero saber de reclamação, vocês têm comida, eles catam no lixo. E eu fui pagando pau para eles até chegar lá em casa.
O negócio não foi uma boa experiência para eles, mas o fato é que nunca mais eu não vi ninguém reclamando. Só tem isso na mesa? Então, gente, a gente precisa de viver algumas coisas. Tem hora que a gente precisa de ir num hospital. Sabe? Tem hora que você está assim, ai, não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Vai no hospital. Vai fazer uma visitinha no hospital e ver alguém que não tem dinheiro para fazer um tratamento, alguém que está faltando ar para respirar. Isso, gente, isso dá um choque de realidade na gente. Tem um ministério aqui nos Estados Unidos que quando os ministros de louvor começam a se destacar e ficar proeminentes, eles são convidados a servir nas tarefas mais humilhantes nos bastidores. As mais difíceis. Sabe, tipo assim, trocar fralda de idoso. Quanto mais famosinho você fica, vai lavar banheiro. Quanto mais destacado e famoso você fica, mais árduo é a sua missão no bastidor. Para quê? Para nos dar equilíbrio. Para a gente se lembrar que nós somos pó, que Deus é grande. E que tudo que recebemos é por graça e misericórdia para ser derramado na vida dos outros como um bálsamo. E não como um instrumento de humilhar outras pessoas, de se sentir melhor do que outras pessoas. E a gente, conscientemente, intencionalmente, a gente tem que buscar isso para nós também. Você está tendo muito? Está tendo para pagar suas contas e comer? Compartilha com alguém que não tem. Vai visitar alguém. Ah, você está se sentindo sozinho? Vai visitar alguém que também vive sozinho. A gente precisa... meu Natal é maravilhoso, eu passo em família. Todo mundo traz um prato. Tão gostoso o Natal. E quanta gente que não tem família aqui para participar do Natal? Chama para comer na sua casa. Você vai viajar de férias? Leva alguém que não tem dinheiro para viajar de férias. Gente, a gente tem que sair desse nosso mundinho. Para que o nome de Deus seja glorificado. E para que a gente aprenda a ser forte. Porque não pense você que você vai ser forte vivendo só o seu mundinho, fantástico mundo de Bob, não. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, mais egoístas, mesquinhos nós nos tornamos. Neemias foi tão ousado que ele não pede só liberação para o rei, não. Ele pede liberação por um prazo, ficar ausente. Depois ele pede cartas para passar em território que ele podia ser barrado. Autorização do rei para atravessar territórios. Deus quer te dar cartas para você atravessar territórios que ninguém mais atravessa. Para que o nome dele seja glorificado, para que a obra dele seja feita e para que os muros em ruínas na vida de tanta gente sejam reconstruídos. Gente, a grande alegria da vida é a gente ver Deus usando a vida da gente para ressuscitar uma pessoa emocionalmente, para curar um casamento, para trazer alívio num dia de dor. Não tem nada que paga isso. É uma alegria, uma plenitude que o dinheiro, o status, o poder não dão. Porque reverbera em vida para a eternidade. Para que a gente está vivendo, gente? Ele pede as cartas. E no final, o ousado do Neemias ainda pede madeira. Ele pede o material para reconstruir os muros. E o rei fez o quê? Deu prazo, deu as cartas e deu o material. Se você está sendo um cooperador de Deus, não vai te faltar nada. Não vai te faltar ousadia, não vai te faltar coragem, não vai te faltar força, não vai te faltar provisão, não vai te faltar nada. Se você está vivendo para derramar na vida do outro, não vai te faltar nada. Se está te faltando alguma coisa, é hora de você fazer uma revisão no plano. Porque a Bíblia fala assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres. É a única situação que a gente vê que Deus não dá. Às vezes a gente está gastando mal o que Deus tem nos entregado, nos confiado. Eu me lembro de uma pessoa que trabalha aqui, e ela me falou assim, eu estava precisando de trabalhar, Helena. Estava precisando de trabalhar. E naquele dia, eu precisava de fazer uma faxina para entrar o dinheiro, para eu pagar uma conta.
Mas uma menina entrou no meu carro e ela estava destruída por uma situação que estava acontecendo na vida dela. E Deus falou comigo assim, deixa a faxina. Leva ela para tomar um café e ministra na vida dela. Escuta o que ela tem a dizer. Escuta. Ela está precisando dos seus ouvidos. Escuta. Deixa ela aliviar o coração. E ela falou assim, joguei a faxina para lá, passei para outra pessoa. Falei, vai lá fazer a faxina no meu lugar que eu não vou poder ir. Eu não podia abrir mão daquele dinheiro naquele dia, Helena. Mas Deus falou claramente, vai derramar o seu tempo, os seus ouvidos na vida dessa menina. Fomos tomar um café. Era o último dinheiro que eu tinha na carteira. Tomamos o café. Ela me falou tudo que ela tinha que falar. Se sentiu mais aliviada. Eu pude ministrar ela, orar com ela, deixá-la em casa. Pois não levou meia hora depois que eu deixei ela em casa. Eu ganhei o dobro do que eu ganharia fazendo a faxina. Alguém pôs no envelope e deixou na casa dela para ela. Deus não fica devedor ninguém que está fazendo, que está culiado com ele, como a gente diz lá em Minas, entendeu? Anda colado em Deus, faz o que Ele quer que você faça. Entra na história de Deus para Ele mudar a sua história. Pisa dentro, aceita esse desafio. Não viva só para você, não viva só no seu mundinho. Envolva-se com as coisas de Deus e com aquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor, aquele que salva pessoas. E quando ele recebe isso tudo, o que me chamou mais atenção nesse texto, ele fala assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. A bondosa mão de Deus abre portas que ninguém abre. A bondosa mão de Deus faz o que ninguém faz. A bondosa mão de Deus torna de um rei, faz de um rei um servo. Inverteu. Artaxerxes é que começou a servir Neemias. O que você precisa? Tempo, te dou tempo. O que mais que você precisa? Eu preciso de cartas para atravessar territórios com liberdade. Eu te dou cartas. E o que mais que você precisa? Eu preciso de madeira. E não é pouca, não. É para reconstruir os muros, é para construir madeira para os portões, madeira para os muros, madeira para a casa que eu vou morar. Mas a bondosa mão do Senhor estava sobre ele. Será que a bondosa mão do Senhor está sobre nós? As portas estão abrindo para você ou estão fechando? Para que nós estamos vivendo? Somos parceiros na história do Senhor? Eu tenho uma coisa muito clara no meu coração para essas eleições no Brasil. Duas coisas vão acontecer. Se um candidato ganha, nós vamos ter garantida a nossa liberdade religiosa, por um tempo ainda. No mínimo, a nossa liberdade religiosa. Não é para a gente ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É para aproveitar cada minuto dessa liberdade religiosa que a gente ainda vai ter, para botar a boca no trombone, para ajudar pessoas, para anunciar o evangelho, para pregar na praça, na igreja, na televisão, para fazer cruzada, para fazer evangelismo de porta em porta, para se envolver com as pessoas, para abrir asilo, abrir creche, para fazer o que tem que fazer, o que a igreja tem que fazer, para enviar missionário para o mundo inteiro. É para isso que a gente tem que usar a liberdade que temos. Ou Deus vai nos dar essa liberdade para a glória do nome dele, ou o Senhor virá com juízo sobre o Brasil. Mas também uma excelente oportunidade da gente crescer. Porque ele vai parar com esse mimimi. A minha igreja é maior que a sua. Quantos membros tem a sua igreja? Seu culto tem... A parede é preta ou a parede é branca? Sabe essa palhaçada? Ah, vocês creem no dom do Espírito ou vocês não são continuistas? Porque debaixo da pancada, todo mundo é irmão. Né? É igual o seu irmão de carne lá. Você se bateu nele. Mas não vem ninguém de fora bater, não. Não é assim? Pois é.
Quando os tempos difíceis chegarem na igreja, é isso que vai acontecer. A pancada vai provocar a unidade. Porque quando todo mundo começa a sofrer, a gente vê isso historicamente, desde a igreja primitiva. Todo mundo ia para a arena, todo mundo sofria, era morto. E quanto mais batia, mais unidos eles ficavam. É a igreja na China. É a igreja perseguida, é a igreja underground, é a igreja que mais cresce na face da terra. A gente pede um avivamento, a gente não sabe por qual via ele vem. A via do sofrimento, uma via recorrente. Como é que nós vamos ser encontrados? Mimizentos ou prontas a entrar na história de Deus e deixar a história de Deus mudar a nossa? Feche os seus olhos. Mas não dorme, não. E eu queria que por um momento você pensasse em Neemias como o cara que estava vivendo num ambiente longe de conflito. Ele estava vivendo num ambiente, num bom ambiente. Ele estava no palácio. A dor, a humilhação, os muros queimados, moradia de chacais, zombaria, motivo de zombaria, estava lá longe, lá em Jerusalém. Mas quando ele ouviu, ele se compadeceu. E ele se envolveu. E ele aceitou a proposta de Deus. Não é isso que Deus tem para o seu povo. Não é a destruição. Deus, chegou o tempo. Eu preciso de reconstruir os muros. Eu preciso de me envolver nessa reconstrução. Deus te trouxe para a América. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez por caminhos bem tortuosos. Bem difíceis. Mas, de uma certa forma, Deus tem te protegido nesse lugar, tem te abençoado, tem te dado irmãos. E a despeito de toda a necessidade que vocês passam aqui, aqui deve estar melhor para vocês do que o Brasil, senão vocês não ficariam aqui. Que isso não seja desperdiçado. Que essa benevolência que vocês desfrutam hoje de poder ir e vir, de adorar livremente, de poder frequentar uma igreja, construir relacionamentos, conhecer pessoas, trabalhar na casa das pessoas, que essa seja uma oportunidade de trazer sobre você a bondosa mão do Senhor para que você se torne instrumento na vida de outras pessoas e entre na história de Deus. A gente quer que Deus tenha aliança conosco e que Deus mude a nossa história. Mas se aliance com Ele também. E se envolva na história que Ele quer escrever na vida de outras pessoas também. Não deixe Satanás te aprisionar com uma gaiola de ouro. Neemias podia ter ficado lá, servindo vinho para Artaxerxes. Um lugar onde ele era benquisto, já tinha o seu trabalho garantido, o seu salário, a sua vida. Mas ele se lembrou do projeto de Deus para o povo de Israel. E esse povo precisava ser restaurado para que o Messias chegasse até nós e fôssemos alcançados por ele. O Senhor te alcançou por graça e misericórdia. Que a bondosa mão do Senhor esteja sobre você, não apenas para suprir as suas necessidades, mas te levar a transbordar e abraçar aquilo que Deus quer fazer através de você. Todo mundo que está aqui nessa sala pode fazer alguma coisa por alguém. Todo mundo. Ah, mas eu não tenho nada, Helena. Sim, você tem alguma coisa sim. Você tem ouvidos para ouvir uma pessoa desesperada? Você tem um sorriso para ir no hospital visitar alguém? Você pode oferecer um café para alguém que se sente solitário, que chegou há pouco tempo no Brasil, do Brasil? Você pode servir a essa igreja? Tantas coisas para serem feitas, poucos para fazer, porque estamos envolvidos na nossa própria história.
e naufragando nela. Mas quando você abraça a história de Deus e o propósito de Deus para você, sua vida ganha significado. A felicidade bíblica, eu já compartilhei isso com vocês aqui da última vez que eu estive. Ela não é só uma disposição emocional favorável. Ela atinge os seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. É isso que Deus quer fazer, que você atinja os seus fins. Cumpra o seu propósito, o propósito que Ele desenhou para você na terra. E o florescer vem como consequência. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. O Senhor é o Deus da história. E todos os dias de cada um de nós aqui nessa sala estão contados pelo Senhor. O Senhor nos conhece mais do que a gente mesmo se conhece. E nós queremos dizer, ó Deus, que muitas vezes nós sucumbimos a esse estilo de vida que nos é proposto. Uma vida de muito trabalho, corrida, envolvida em tantas coisas que não são plano de Deus para a gente. Ou desconectadas de que o Senhor está no nosso trabalho, de que o Senhor está na nossa escola, de que o Senhor está quando a gente está dirigindo pelas ruas dessa cidade, que o Senhor está. Nós queremos ter consciência da tua presença e entendermos, ó Deus, que nós não estamos aqui só para mamar nas tetas da América. Nós não estamos aqui, Senhor, só para pagar a nossa dívida lá no Brasil. Nós não estamos aqui, Senhor, só buscando desfrutar da segurança, da baixa violência, das oportunidades que essa nação tem para nos oferecer. Nós estamos aqui, Senhor, como profetas do Senhor. Nós queremos, Senhor, ser como Neemias, abraçando aquilo que o Senhor quer que a gente abrace, ocupados com a reconstrução dos muros desolados e arruinados, dos portões queimados, de tantas famílias, de tantas realidades. Desperta-nos, ó Deus, desse sono que vivemos e que tem nos deixado cada vez mais críticos, julgadores, insolentes, murmuradores. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos perdoa. Muda a nossa história, Deus. Nós queremos que o Senhor mude a nossa história e nos tire do egoísmo, da egolatria, da vivência para nosso próprio fim. Mas que a gente viva por algo muito maior do que qualquer uma de nós aqui. A gente viva para a glória do Senhor. Viva atento, Senhor, atentas àquilo que o Senhor quer fazer cada dia da vida. Todo dia o Senhor tem a capacidade de abençoar alguém através da nossa vida. E nós não queremos estar insensíveis à tua voz e ao teu mover em nós, porque nós sabemos que nesse lugar também é um lugar da nossa felicidade e plenitude. Nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos convence. E que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma de nós aqui, como esteve sobre Neemias, para fazer a obra que o Senhor deseja que façamos. Nós queremos abraçar a tua história e queremos que a tua história invada a nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém.